Oi, pessoal, vamos dar continuidade a mais uma etapa da educação básica. Agora a gente vai falar sobre o ensino fundamental na BNCC. Lembrando que a gente já falou dos históricos e dos marcos legais, do Pacto Interfederativo e da estrutura geral, já falamos das competências gerais, já falamos da etapa da educação infantil e agora o nosso objetivo é que vocês conheçam a estrutura e algumas especificidades do ensino fundamental na BNCC. A gente vai abordar estrutura da etapa do ensino fundamental, as áreas de conhecimento, os componentes curriculares e as competências, tanto das áreas quanto dos componentes curriculares, as unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Observem que essa é uma aula que vai ter muitos termos, então eu vou trazer a conceituação de alguns desses termos. Fiquem atentos, porque são termos importantes que podem cair, né? São termos importantes e são termos que muitas vezes se confundem. Então é uma aula para prestar atenção, para retomar, para voltar, para anotar o conceito e estudar quando for para a prova, porque podem ser conceitos que eles cobrem o que significa mesmo na prova. Então é importante vocês anotarem e registrarem tudo isso, tá bom? Vamos lá. A estrutura da BNCC para o ensino fundamental, como é que ela está pensada? Eu trago aí uma cópia mesmo do que é essa estrutura na base nacional, né? O ensino fundamental ele está pensado em áreas do conhecimento, diferente lá da educação infantil, que são os campos de experiência. Aqui são áreas de conhecimento, não são disciplinas, né? Disciplina não é proposição da BNCC. BNCC, a proposta são áreas do conhecimento, que existem competências específicas das áreas desse conhecimento. E dentro de cada área de conhecimento existem os componentes curriculares, que também têm competências específicas de cada componente curricular. Essas competências específicas dos componentes curriculares, elas são divididas entre os anos iniciais e os anos finais, e essas competências, elas também são subdivididas em unidades temáticas, objetos do conhecimento e habilidades. Certo? Então, todos esses conceitos a gente vai abordar. Vamos lá. O ensino fundamental, lembrando, né? Ele é dividido em anos iniciais do 1º ao 5º ano e anos finais do 6º ao 9º ano. É importante a gente lembrar isso. Etapa 1 e etapa 2 do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Áreas do conhecimento. O que são essas áreas do conhecimento? Com base no parecer CNE-SEB número 11 de 2010, as áreas são aquelas que devem favorecer a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Então, as áreas, elas são aquelas de forma mais ampla, certo? A gente vai ver aqui as 5 áreas do conhecimento do ensino fundamental. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, essas são as áreas do conhecimento. Pensa que as áreas elas estariam num campo mais amplo, certo? As áreas do conhecimento elas estão ali de forma mais ampla. Seria como os campos de experiências da educação infantil, de forma ampla. E aí, dentro de cada área do conhecimento, existem as competências específicas da área. Cada área do conhecimento estabelece competências específicas da área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos 9 anos, ou seja, do 1º ao 9º ano. Essas competências explicitam como as 10 competências gerais se expressam nessas áreas. Então, as competências específicas da área, elas vão estar mais ligadas às competências gerais que a gente viu, as 10 competências gerais da educação básica, certo? Então, lembrem que cada área do conhecimento tem suas competências específicas para aquela área, e essas competências de área estão mais ligadas às competências gerais da educação básica. Dentro de cada área existem os componentes curriculares. Os componentes curriculares são sub-áreas, vamos pensar assim, existem as áreas e os componentes curriculares dentro de cada área, tá bom? Então, dentro da área de linguagem existem 4 componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, só que língua inglesa, gente, é só para os anos finais, tá bom? Se perguntarem quais são os componentes curriculares de linguagem para os anos iniciais, só são 3, língua portuguesa, arte e educação física. Então, a educação física, arte e língua portuguesa entram nos componentes de linguagem dos anos iniciais. Nos anos finais, além desses 3, acrescenta a língua inglesa, tá bom? Outro componente que modifica em relação à sua área. As áreas de ciências humanas ela é dividida em 2 componentes curriculares, geografia
e História, que seriam as disciplinas, certo, gente? Mas esse termo ele não é utilizado na BNCC, mas para que você possa fazer uma relação, né, seria essa ideia das disciplinas. Só que por que se chama de componentes curriculares? Porque você tem uma visão mais ampla, né? A disciplina ela tinha uma categorização, uma coisa muito fechada. Então a ideia não é essa. A ideia é pensar esses componentes de forma ampla, que compõem mesmo o currículo. Então, dentro da linguagem existem 4 para os anos finais, 3 para os anos iniciais. Dentro das ciências humanas existe geografia e história, e as demais áreas, o nome dos componentes curriculares é o mesmo nome da área. Então, dentro da área de matemática, o componente curricular é matemática. Dentro da área de ciências da natureza, o componente curricular é ciências, e dentro da área do ensino religioso só existe um componente curricular, que é o ensino religioso. Então, fiquem atentos a isso, né? As áreas do conhecimento são 5. Cada área do conhecimento tem seus componentes curriculares. Matemática, ciências da natureza e ensino religioso só tem um componente curricular relacionado à sua área. Linguagens, tem 3 para os anos iniciais e 4 para os anos finais. E ciências humanas tem 2, certo? Competências específicas dos componentes. A gente já viu que as competências da área estão ligadas às competências gerais da educação básica. E as competências específicas do componente? Elas estão ligadas possibilitar a articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os componentes curriculares. Então, as competências específicas do componente, ele vai interligar os componentes curriculares, ele vai promover essa interdisciplinaridade, essa interligação entre os componentes curriculares. Mas ele não vai ligar só os componentes curriculares, ele vai articular verticalmente também, ou seja, os anos iniciais com os anos finais. Lembra que a gente viu na educação infantil que existe uma progressão para os bebês, para os pequenos? Então, no ensino fundamental também vai ter uma progressão dos anos iniciais para os anos finais. Então, as competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, perpassando por todos os componentes curriculares, e também a articulação vertical, ou seja, a progressão entre o ensino fundamental anos iniciais e o ensino fundamental anos finais, e a continuidade das experiências dos alunos considerando suas especificidades. Então lembra que as competências, né, específicas de cada componente, elas têm esse objetivo aí, de articulação horizontal e vertical. Vamos lá. Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas aos diferentes objetos do conhecimento. O que são os objetos do conhecimento? Entendidos como os conteúdos, conceitos e processos, que por sua vez são organizados em unidades temáticas. São muitos conceitos, né? Mas a gente vai ver um exemplo para ficar mais fácil. Então, por exemplo, o componente curricular de ciências, né, que está dentro da área de ciências da natureza. O componente curricular de ciências para o primeiro ano. Ele vai estar dividido assim, gente, lá na BNCC, observem bem. Nas unidades temáticas, nesse caso, a unidade temática é vida e evolução, né? A gente viu aqui na anterior que essas unidades temáticas, elas vão agregar, né? Elas vão agregar esses objetos do conhecimento, que são os conteúdos, conceitos e processos. Então, a unidade temática, vida e evolução. Os objetos de conhecimento, conteúdos, conceitos e processos. Vai falar do corpo humano, do respeito à diversidade, certo? E as habilidades. Olha que a gente viu na aula anterior a questão do código alfanumérico EF, ensino fundamental, tá vendo? 01, no caso, anos iniciais. CI, né? Ciências. E 02, o número da habilidade. Então, vocês vão ver aí, vocês conseguem, pelo código, identificar qual é a habilidade, qual é a área que está se referindo, o componente que está se referindo. Então, as habilidades são esse conjunto, né, de competências necessárias para que as crianças elas consigam alcançar, localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, partes do corpo humano, né? Então, são as experiências que elas precisam viver, são as habilidades que elas precisam adquirir. Então, ó, habilidades. As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Para tanto, elas são descritas de acordo com uma determinada estrutura. Então, as habilidades elas foram pensadas e descritas e organizadas de acordo com a estrutura, certo? Primeiro vem um verbo, que esse verbo é onde se explicitam os processos cognitivos envolvidos na habilidade. Então, diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Então, primeira coisa, o verbo. Diferenciar. É o aspecto, o processo cognitivo, certo? Ela vai precisar diferenciar.
Como que ela vai diferenciar? O que que ela vai diferenciar? Então, o complemento do verbo vai explicitar os objetos de conhecimento mobilizados. Diferenciar o quê? A escravidão, a servidão e o trabalho livre. E os modificadores, que está no final, os modificadores do verbo ou complemento do verbo, vão explicitar também o contexto ou uma maior especificidade da aprendizagem esperada. Não é só diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre, mas diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Então, é uma especificidade ainda maior. Então, as habilidades, elas são construídas dessa forma. Vamos voltar aqui no exemplo e a gente vai ver ali, ó, começa com localizar. Localizar, nomear e representar. Então, a gente vê, no caso, 3 verbos, certo? Que são o início, que vai descrever cognitivamente o que é que essa criança do ensino fundamental 1 precisa, dos anos iniciais. Graficamente, por meio de desenhos, partes do corpo humano, ó, o objeto de conhecimento, tá vendo? E explicar suas funções. Então, o objeto de conhecimento a que ela se refere é o corpo humano. E explicar suas funções é uma especificidade ainda maior. Então, vamos passar sobre as habilidades, é isso, a gente já viu como elas são diferenciadas e falar um pouquinho desse ensino fundamental no contexto da educação básica, né? Nos anos iniciais, espera-se que o ensino fundamental ele tenha uma articulação com a educação infantil, principalmente a passagem da educação infantil para o primeiro ano, né, do ensino fundamental. Isso precisa ser olhado, porque a criança ela sai de uma etapa em que o brincar e as interações elas são os eixos estruturantes, e ela vai para uma outra etapa que é organizada de outro modo. Então, precisa-se ter essa articulação direta entre o ensino fundamental e a educação infantil. Precisa-se continuar valorizando o lúdico, né? Sistematizar as experiências e as novas formas de relação com o mundo e consolidar as aprendizagens anteriores e a ampliação das práticas. Então, para o ensino fundamental, anos iniciais, é isso que se espera no contexto da educação básica. Já aos anos finais, espera-se uns desafios de maior complexidade do que dos anos iniciais, retomar e ressignificar as aprendizagens dos anos iniciais, fortalecer a autonomia e contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes. É importante a gente pensar, porque isso aí é o que está por trás dessa construção dessas habilidades e dessas competências específicas de cada área do ensino fundamental, certo? Espera-se, de modo dividido aí entre anos iniciais e anos finais, que nos anos iniciais faça essa articulação maior com a educação infantil, que continue-se a pensar no lúdico, né? Que as crianças vivenciem práticas e sistematizem conteúdos e que nos anos finais elas possam continuar. É uma educação progressiva. A base ela propõe essa progressividade entre os anos iniciais e os anos finais e também pensando na etapa da educação infantil. Para finalizar, para a BNCC, o ensino fundamental é a etapa mais longa da educação básica, né? A gente já viu isso lá na LDB, são 9 anos, e é uma etapa em que tem que haver um percurso contínuo das aprendizagens entre as duas fases, os anos iniciais e os anos finais. Então é isso, a gente conclui assim essa aula sobre a etapa do ensino fundamental.